Foi difícil, foi duro, foi profundamente injusto. Um país que se prepara para viver uma nova história. Um país que tem consciência de que vai ser preciso começar tudo de novo. Um país que se torna tão confiante na importância que tem hoje a vontade de seu povo. Um país assim não merecia. Decididamente não merecia ficar sem um homem como este. Olha, Dr. Ulisses, uma certeza o senhor pode ter. Vai ser possível, sim, seguir em frente. Vai ser possível levar adiante este nosso novo ideal de vida. Vai ser possível construir, enfim, o país em que todos nós imaginamos viver um dia. Mas acredite, Dr. Ulisses, vai ser mesmo profundamente injusto que o senhor não esteja mais aqui para viver conosco esse novo tempo, que mais do que ninguém, o senhor ajudou a sonhar. Dr. Ulisses era, acima de tudo, um homem muito teimoso. E ele mesmo fazia questão de dizer isso. Eu sempre teimei em sonhar. Foi assim que, ao longo de toda uma vida, ele ajudou a construir com infinita coragem, com infinita devoção, com toda a infinita paixão de que sempre foi capaz, essa ainda tão frágil democracia brasileira. Sempre que a nação gritou por liberdade, por justiça, que gritou por dignidade, por autoridade moral, ele se apresentou à luta, firme, heróico, decidido, sempre o grande guerreiro, aquele que tomou a frente de todas as batalhas. E eu me sinto muito feliz pela oportunidade que tive, pela oportunidade de conviver com um homem dessa grandeza, de ter participado ao lado dele de momentos importantes, de momentos decisivos da nova história do nosso país. E é assim que eu quero me lembrar dele. É assim. Tenho absoluta certeza que ele gostaria de ser lembrado por todos nós como um exemplo maior, um exemplo definitivo de que é preciso, sim, teimar em nossos sonhos, acreditar neles e lutar sempre. Lutar cada vez mais. Lutar com todas as nossas forças para que eles se transformem, enfim, em realidade. Obrigado, Dr. Ulisses, por mais essa verdadeira lição de vida. A luta dele era assim, quase solitária. Parava as pessoas na rua, conversava, falava de seus planos e, principalmente, ouvia muito. Aos poucos, o povo começou a identificar naquele homem tão cheio de ideias e, acima de tudo, tão cheio de ideais, o mesmo deputado independente e combativo que lutava tão bravamente por seus direitos na Câmara Federal. O mesmo economista que chegou a secretário de Fazenda do Rio no início dos anos 80 e salvou o estado da falência que parecia ser inevitável. O homem que, unindo competência e criatividade, ajudou as empresas de todos os tamanhos, pequenas, médias e grandes, a enfrentar e vencer o fantasma da recessão.
Um homem de quem o Rio se lembraria sempre com enorme saudade. Porque foi o último a fazer com que a cidade e o estado gerassem mais empregos, mais trabalho, mais oportunidades de crescimento para todos nós. Agora, ele estava de volta às ruas. Falava mais uma vez de um novo tempo, de uma vida melhor e mais digna, da conquista de direitos fundamentais da cidadania, de um IPTU mais justo, de um sistema de saúde pública eficiente, de escolas para todos, transportes, habitação, segurança e, principalmente, trabalho. Vou votar em você porque você prometeu que vai acabar com a taxa de alvará. 8 milhões eu não posso pagar, eu quebro. 8 milhões eu quebro. Conta com a gente, é isso mesmo. Muito obrigado. A taxa de renovação do alvará é inconstitucional, é injusta e impede o comércio de empregar. Está criando desemprego no Rio de Janeiro e vai acabar no primeiro dia por decreto. Muito obrigado. Muito obrigado. Voto contigo. E é sempre assim. Quando encontram César Maia, as pessoas têm consciência de que estão diante do único candidato que teve a coragem de assumir pessoalmente compromissos que podem até contrariar muita gente importante, mas com toda certeza vão dar vida nova ao Rio. Mais um que diz que o PTU é um assalto. Mais outro que diz que o PTU... O que o PTU é se não é um assalto? É um roubo, é um assalto. O PTU é a pior coisa do mundo que tem aí. E vai mudar. Vai mudar. Vai mudar esse ano, no ano que vem ter decência na cobrança desse imposto. Se Deus quiser. É isso? Se Deus quiser. Apesar de tudo que sofreu nesses últimos anos, essa gente continua alegre, descontraída e agora cada vez mais confiante. Gente de todos os lugares, gente de todas as idades. Eu sou aposentado do Banco do Brasil, tenho 66 anos, não preciso votar, mas esse moço aqui é espetacular, tá? É este aqui. César Maia é assim. Vai ao encontro do povo onde quer que ele esteja. Avalia críticas, ouve sugestões, faz questão de conhecer de perto os problemas de cada região da cidade. E busca soluções com toda a criatividade, toda a competência que fizeram dele um administrador respeitado em todo o país. Um homem que não tem medo da discussão, do debate, do confronto público de ideias. Porque sabe que esta é a melhor maneira que existe de ir ao encontro da verdade. César Maia, sem dúvida. Por quê? Por causa da competência. Mas a gente nunca ouviu César Maia envolvido em falcatrua nenhuma. Tem que ser ele, não tem como. César Maia, não tem como, é ele. O resultado de toda essa confiança, todo esse entusiasmo, chegou enfim ao seu momento de prova, o momento da verdade. Mais uma vez, César Maia superou todas as expectativas. O Rio respondeu alegre e consciente à convocação que ele fazia pela dignidade, pela competência, pela mudança. E hoje, quando a luta começa de novo, a história mais uma vez se repete. E o que antes era esperança, agora se transforma em certeza. Uma certeza absoluta, definitiva. César Maia nunca mais estará sozinho. Porque agora, ao lado dele, existe você. Foi com seu voto, foi com seu apoio, foi com a sua confiança que eu cheguei até aqui. Juntos, lado a lado, conseguimos vencer a primeira etapa de uma luta muito importante, uma luta fundamental, uma luta decisiva pela salvação da nossa cidade. E eu quero agradecer o que você fez por mim. Quero agradecer, acima de tudo, a oportunidade que você está me dando de poder fazer mais ainda por todos nós. Essa força, a força da nossa união, da nossa coragem, a força da nossa determinação, da nossa dignidade, da nossa capacidade de trabalho, só pode nos dar uma enorme certeza. A certeza de que venceremos mais uma vez. Um final de semana de muita paz, de muita alegria para você e para toda a sua família.
Pois é, houve um tempo, não muito distante, em que todas as praias do Rio de Janeiro ainda eram assim, mesmo nos fins de semana. Mas o que se viu agora, no primeiro domingo ensolarado dessa primavera, foram estas cenas impressionantes. Estava começando o arrastão. A zona sul do Rio acabou se transformando numa verdadeira praça de guerra. As gangues formaram uma parede humana. Ninguém estava a salvo. Os banhistas apavorados fugiram em massa para a calçada. O domingo de sol havia se transformado num verdadeiro pesadelo, que daria ao Rio, mais uma vez, a triste fama de ser uma das cidades mais violentas e perigosas do mundo. Rio de Janeiro é respeitado no mundo todo, não só o Rio de Janeiro, o Brasil. O brasileiro, falar do Brasil, diz, ah, que país maravilhoso. E vem aqui o turista e se encontra com aquilo. Que é isso? Me desculpe, senhor. Bom dia. Agora, se eu fosse brasileira e votaria, eu votaria no César Maia. Minha família toda, meu marido, meus filhos vão votar no César Maia. O governo do PT te traria segurança? Não, de maneira alguma. Você vai votar em quem para prefeito? César Maia. Por quê? Porque eu confio nele, eu acho que é um político de experiência, entende? Ele pode fazer alguma coisa melhor pelo Rio. A Benedita eu não acredito que faça grandes coisas. Essa candidata do PT não tem condição nenhuma de resolver esse problema, nem nenhum outro problema do Rio de Janeiro. Muito menos o problema essencial daqui da cidade, que é o turismo. Acho que a Benedita não tem condição nenhuma de resolver isso. Você vai votar, hein? No César Maia. Na minha opinião, se o César Maia não fizer, ninguém mais vai fazer. Você já conhece, você deve ter visto nos jornais minha opinião sobre esse triste assunto dos arrastões. Houve algumas pessoas, e a gente sabe muito bem de que tipo de pessoas estou falando, que se mostraram falsamente indignadas, ruborizadas, escandalizadas, quando eu disse que no meu governo, se for preciso, eu chamo as forças federais, chamo o exército para garantir a segurança da nossa cidade em situações como essa. Pois eu repito aqui, chamo sim. É claro que minha primeira opção é exercer a confiança que sempre tive nas forças de segurança do Estado. Acredito plenamente na nossa polícia. Confio na capacidade, na honestidade da imensa maioria dos nossos policiais, sejam civis, sejam militares. Essa gente que se sacrifica nas ruas por puro idealismo. Porque o salário que ganham, as condições em que trabalham, são absolutamente revoltantes. Então, é claro, é com essa gente que eu conto. Mas se por um problema único, exclusivo, da responsabilidade do governo do Estado, por falta de autoridade, por falta de preparo, por falta de competência, por falta de vontade, ou que ainda é muito pior, por simples descaso, a polícia não estiver nas ruas em condições e em número suficiente para garantir a sua segurança, a sua paz, o seu direito constitucional de ir e vir, ou de estar em qualquer lugar dessa cidade sem medo, sem preocupação, não tenho qualquer dúvida. Eu exerço uma prerrogativa que me é assegurada por lei e solicito, sim, o auxílio das tropas federais de qualquer arma. O que não podemos mais, definitivamente, é conviver com o caos em que essa cidade se transformou. Comigo, decididamente, o Rio não vai ser mais essa cidade que a gente vê hoje, liberada à violência, liberada à marginalidade. E eu não estou falando só da beira da praia, não, eu estou falando de você, que vive aí na periferia e que nunca viu uma simples patrulhinha passando em frente à sua casa. Eu estou falando de você que vive no morro, que tem a sua casinha na favela, que tem o direito à tranquilidade dentro dela e vê sua família diariamente sujeita às cruéis consequências das intermináveis guerras entre quadrilhas de traficantes. Grande parte do problema tem raízes sociais, concordo plenamente. E vamos atacar junto essas raízes. Vamos criar novos empregos.
Vamos gerar condições para proporcionar uma vida mais decente, mais digna para a nossa população de baixa renda. Mas não vamos permitir mais que esse seja o argumento usado para deixar passivamente que a violência, a baderna e o caos tomem conta da nossa cidade. Não. Vamos agir com rigor, vamos agir com autoridade, para que cenas como essas que você viu, que o mundo inteiro viu, nunca mais voltem a acontecer. Enquanto isso, aquelas vizinhas... Vizinha, sabe como é que se chama agora o IPTU? Não, por quê? Mudou de nome? É, o pessoal agora tá chamando de IPTI. IPTI? É, impossível pagar tanto imposto. Eita, povinho sofrido. Deu no jornal. Vejam só. Primeira página do Globo. Benedita usou diploma falso para pôr filho na Câmara. Parece incrível, mas é exatamente isso que diz o jornal. Vamos apenas transcrever a denúncia feita no Globo. Ouçam. A candidata do PT à Prefeitura do Rio, Benedita da Silva, contratou seus 3 filhos como assessores parlamentares quando exercia mandato de vereadora entre 1983 e 1987. Além da acusação de nepotismo, pesa sobre a candidata do PT a suspeita de fraude nas contratações. Conforme documentos enviados anonimamente ao Globo, pelo menos um dos filhos, Pedro Paulo Souza e Silva, foi efetivado como funcionário da Câmara em 1986, utilizando para se credenciar ao cargo um diploma falsificado de conclusão do 2º grau. Além disso, embora tenha sido efetivada como funcionária da Câmara na mesma época, a outra filha de Benedita, Nilceia Aldano da Silva, até hoje não apresentou o diploma. Pedro Paulo, Nilceia e Eunice foram contratados como assistentes parlamentares e recebem o salário de 3.300.000 cruzeiros. A diretora do Colégio Afonso Celso, Maria de Lourdes Bastos Monteiro, foi taxativa. O certificado de conclusão do 2º grau de Pedro Paulo Souza e Silva é falso. O Globo ouviu a candidata do PT sobre o assunto e disse: Benedita da Silva negou ontem que tenha empregado seus 2 filhos, além da enteada, para cargos na Câmara dos Vereadores. Irritada, a candidata disse ainda que desconhecia qualquer problema na documentação de seus filhos, garantindo que eles frequentaram a escola. Contrariando o que afirmou Benedita, Pedro Paulo disse que foi contratado pela mãe em 1983 como auxiliar legislativo. Nervoso, Pedro Paulo se negou a comentar o episódio do diploma, afirmando: isso já deu rolo demais. Pode até ter dado rolo demais, como diz o filho de Benedita, mas não é só. O jornal conta mais ainda. A fraude cometida por Pedro Paulo pode ter se repetido com a enteada de Benedita, Eunice. Ela também apresentou o diploma do 2º grau do mesmo colégio Afonso Celso. Afirmou ter prestado exames na mesma ocasião que o filho da candidata. Mas seu nome também não consta como estudante no arquivo morto do estabelecimento. Bem, nós apenas transcrevemos o que saiu no jornal. Agora, a palavra está com o PT, o partido que vive dizendo que honestidade tem cara. E agora, com que cara fica o eleitor do Rio? Não perca hoje o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio. O confronto de ideias entre César Maia e Benedita da Silva. Está chegando a hora da verdade. Hoje na TV Bandeirantes, logo após o horário eleitoral. Vamos
Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Previsões para 15 de novembro. Vejo urnas, muitas urnas, votos, muitos votos, festa, muita festa, trabalho, muito trabalho. Ah, já entendi! É César Maia, prefeito do Rio. Uma conversa com César Maia sobre o novo governo do Rio. Você que tem estado comigo desde a campanha para o primeiro turno das eleições cariocas, já conhece um ponto muito importante do meu programa para o Rio. A descentralização do governo, com a criação de 5 subprefeituras na cidade. Este é um sistema simples e eficaz, de estar sempre perto de você. 5 subprefeitos que vão poder cuidar diretamente, sem nenhuma burocracia, das escolas, dos hospitais, dos postos de saúde, da limpeza, das obras e dos novos projetos para cada uma dessas áreas. Vamos rever quais serão elas. Área número 1. Engloba o centro da cidade, a zona portuária, São Cristóvão, Santa Teresa, Rio Comprido e a nossa ilha de Paquetá. Área número 2, por sua vez, reúne as regiões de Botafogo, Copacabana, Lagoa, que engloba também Ipanema e Leblon, Tijuca, Vila Isabel e ainda a favela da Rocinha. Nosso terceiro subprefeito vai ter sob sua responsabilidade as regiões da Ilha do Governador, Penha, Ramos, Complexo da Maré, Jacarezinho, Meier, Inhaúma, Morro do Alemão, Irajá, Madureira, Pavuna e Anchieta. A quarta área vai englobar todos os bairros de Jacarepaguá e a Barra da Tijuca. Finalmente, a área número 5. O subprefeito aqui vai estar encarregado das regiões de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. A partir de hoje, você vai visitar comigo alguns pontos de cada uma dessas áreas de planejamento e conhecer algumas soluções que temos para os problemas locais. Agora vamos dar um pulo até Madureira e entender melhor como é importante o governo sair do gabinete e estar mais perto de seu bairro. Há muito tempo, Madureira está assim, de cabeça para baixo. Olha o problema aí, olha. Aí. O maior problema é a sujeira aqui em Madureira mesmo. O problema de Madureira, amigo, essa poluição braba aí de ônibus, aí jogando fumaça na cara de todo mundo. Falta de policiamento, muito tumulto pra gente andar, fazer uma compra terrível. Tem tudo que não presta Madureira atualmente. 4.000 estabelecimentos comerciais competindo com quase o mesmo número de barracas de ambulantes. 1 milhão de cariocas indo e vindo todos os dias. Expulsos das calçadas, driblando ruas imundas e esburacadas. Um trânsito caótico, desumano. Há muito tempo, o coração do subúrbio carioca está ameaçado de colapso. Madureira tá tudo errado aqui. Tudo errado. Tá errado. Pô, tu vai na Guimarães da Fonseca ali, tu vê a maior sujeira ali perto do Cinema 2, Cinema 1, Cinema 2. Isso daqui já perdeu a administração, isso aqui não tem mais administração nenhuma daqui. É muito justa a indignação dos moradores de Madureira. Não existe administração nenhuma mesmo. Não faz muito tempo, Madureira estava entre os primeiros arrecadadores de ICM de toda a cidade do Rio de Janeiro. Hoje é apenas o 22º. Nos últimos anos, o comércio dispensou 20% dos funcionários. Mas Madureira vai ter uma administração eficiente. É prioridade para o subprefeito dessa área tirar do papel um projeto comunitário de reurbanização, que foi idealizado pelos próprios moradores. Madureira vai voltar a ter praças e jardins. Vai ter um terminal rodoviário. Vai ter abrigos nos pontos dos ônibus de importância vital no bairro. Não é possível mais que o governo continue compactuando com a desordem, que se multiplica por toda a cidade. É preciso reprimir os contrabandistas, reprimir os que vendem mercadorias roubadas. É preciso fechar centros de distribuição clandestinos
de gente que enriquece às custas do trabalho dos outros. No meu governo, Madureira não chora mais de dor. Madureira vai voltar a sorrir. O novo governo do Rio. Uma conquista do seu voto, porque o Rio merece o melhor. Quem viu não tem mais a menor dúvida. O debate entre César Maia e Benedita da Silva na TV Bandeirantes mostrou mais uma vez quem é o melhor, o mais competente, o mais preparado para assumir a prefeitura do Rio. Porque na hora da verdade não dá para escapar do confronto de ideias, de programas, de soluções para os problemas da cidade. Você vai rever agora alguns dos momentos mais marcantes do debate. Quem é quem? E quem era quem? Gostaria de perguntar ao deputado César Maia o que ele acha, o que contribuiu o governo Moreira Franco para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro. É uma boa pergunta. Eu, na época do governo do senhor Moreira Franco, estive na oposição. Uma oposição que sempre procurou ser construtiva, mas crítica. Quem esteve no governo Moreira Franco foi o vice-prefeito da deputada Benedita da Silva, Sérgio Aroca. Ele foi secretário de saúde do senhor Moreira Franco. Não há uma só entrevista em jornal do senhor Sérgio Aroca criticando o seu governo, o senhor Moreira Franco. Não há nenhum tipo de comentário do senhor Sérgio Aroca falando que o governo Moreira Franco fracassou nisso ou naquilo. E foi exatamente o senhor Sérgio Aroca, secretário de saúde do governo Moreira Franco, que a deputada Benedita da Silva, o seu partido, o PT, encontrou para chamar, para compor a sua chapa. Portanto, parece que o PT e a deputada ficaram muito satisfeitos com o governo Moreira Franco. Ficaram muito satisfeitos com o trabalho que ele realizou na área de saúde. Tanto é assim que convidaram o secretário de saúde, o senhor Moreira Franco. O que nós precisamos fazer é política com seriedade. Acabar com essa história de tentar tirar a casquinha do outro. Vamos ver onde é que eu posso pegar ele para levar uma vantagem no debate. Não é assim que se faz política, não. Nós somos candidatos a governar a cidade do Rio de Janeiro, que vive uma crise muito grave. Nós temos que estar aqui discutindo os problemas da cidade. E não através de assessorias políticas, dicasinhas, recortes de jornal, procurar tirar alguma vantagem de debate. Não. Eu vou governar a cidade do Rio de Janeiro para resolver os problemas da família carioca, os seus problemas. A equipe de Marcelo Alencar. Se nós vivêssemos num país democrático, nós saberíamos o que significa a transição de um governo para outro. Ninguém muda o que está dando certo. O que não está dando certo no Rio de Janeiro não é a administração Marcelo Alencar, não. O que não está dando certo é o caos urbano, produto da omissão do governador do estado. O que não está dando certo é a falta de emprego, produto da omissão do governador do estado. É a falta de respeito à ordem, à lei, à autoridade estabelecida que desapareceu inteiramente no Rio de Janeiro. A administração Marcelo Alencar vai bem. Vai muito bem em matéria de manutenção da cidade, em matéria de obras públicas, em matéria de conservação das nossas praças, da parte de parques e jardins. Vai bem parcialmente em matéria hospitalar. O Hospital Miguel Couto vai bem, o Hospital Souza Aguiar vai bem. Eles vão tão bem que eles recebem a população que precisaria ser atendida na Baixada Fluminense, na rede estadual e na rede federal. E é claro que eu vou manter todos os profissionais da administração pública, da administração Marcelo Alencar. Quero a colaboração deles, quero que o prefeito Marcelo Alencar, no momento que estiver se retirando, trabalhe junto comigo na transição, ofereça seus quadros técnicos, porque eu quero dar continuidade ao trabalho que ele vem realizando nessas áreas esplendidamente bem. O modo César Maia de governar. A minha candidatura é uma convocação a todos os cariocas. Independentemente de situação econômica, política, ideológica, social, cultural, religiosa, racial, sexual, eu quero convocar todos vocês para um governo de união. Eu quero convocar também a deputada Benedita da Silva, no caso da minha vitória, para ajudar a reconstruir o Rio de Janeiro, para evitar que a cidade maravilhosa desintegre, para construir o Rio de Janeiro que nós sonhamos e que já foi assim e que vai voltar a ser. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia.
Veja só que absurdo. Estão cobrando taxa de incêndio nas favelas do Rio. Quer dizer, não dão nada em troca, mas não esquecem de continuar metendo a mão no bolso do povo. Esse é um dos assuntos do nosso programa de hoje, que está começando agora. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Só faltava essa. Esse bolo de contas que vocês estão vendo é de taxas de incêndio que estão sendo cobradas dos moradores daqui. O Complexo da Maré, uma das regiões mais carentes do Rio. Pois é, o governo atual, além de cobrar o IPTU dessa gente tão sofrida, inventou mais essa. Taxa de incêndio num lugar onde até os hidrantes estão assim, inteiramente desativados. O IPTU tá lá guardado, vai ficar no arquivo. Agora, a taxa de incêndio pra gente é brincadeira. Eu acho que eu não tenho condições de pagar. Não tenho condições de pagar porque não dá condições de pagar. Eu passo 2, 3 anos para comprar uma camisa para vestir. Entendeu? E se eu ando com roupa rasgada, ando de chinelo. Nenhum pobre desse aqui tem condições de pagar. Quantas famílias carentes o pessoa estima que tenham recebido essa taxa? Uma média de 10 mil famílias. 10 mil famílias, cerca de 50 mil pessoas. Exatamente. Vamos agora imaginar uma situação meio absurda. Que a taxa fosse paga, mas pelo menos os serviços funcionassem. Mas será que isso acontece aqui no Complexo da Maré? Quando acontece incêndio aqui na comunidade, quem é que apaga? Os moradores mesmo. Bombeiro vem aqui, não? Não, é ruim, bombeiro. A gente não sabe nem o que é bombeiro aqui, moço. É ruim. Quando o incêndio é grave, os moradores perdem tudo o que têm. Foi o que aconteceu com Dona Miriam Maria de Souza. A casa dela pegou fogo. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram, tudo tinha sido destruído. Se não fosse a ajuda dos vizinhos, até o filho de Dona Miriam teria morrido no incêndio. Depois que acabou tudo que o bombeiro chegou, ainda vem taxa de incêndio. Isso é a maior cambalagem que existe. O governo é muito cambalacheiro. É muita disfarçatez. É muita cara de pau cobrar taxa de incêndio em comunidades como a Maré, que em vários lugares não tem água, não tem esgoto e não tem qualquer tipo de serviço de prevenção e de combate a incêndios. E o governo cobrar por um serviço que não é prestado é zombar da nossa inteligência. E mais, é meter a mão no nosso bolso, como já faz com o IPTU. Mas isso o prefeito pode solucionar. Basta não emitir o IPTU normal para essas comunidades. Criar um tipo diferenciado de IPTU para essas áreas. Isso automaticamente vai eliminar a cobrança por parte do governo do estado da taxa de incêndio. Isso é possível. E esse também é um compromisso que eu assumo com você. Houve um economista que saiu em cena para defender o arrastão da dona Zélia e para dizer que essa política econômica era absolutamente necessária para que o país se salvasse. O candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, apresentou-se como defensor voluntário, gratuito, da política econômica mais perversa dessa cidade. Com todo o respeito, o sociólogo Herbert de Souza tem memória curta. No Brasil esperançoso de 1990, ele se incluía entre os 81% dos brasileiros que viam com bons olhos o Plano Collor. Suas declarações estão no Jornal do Brasil de 23 de março daquele ano, onde afirmava: o plano é absolutamente lógico.
mas esta lógica não garante sua realização. O sociólogo Betinho então repetia as mesmas dúvidas de César Maia, que dias antes, no mesmo jornal, havia declarado. As medidas adotadas são como as condições de um automóvel. Podem ser adequadas, mas isso não garante que o motorista tenha habilidade. Agora, quem gostou mesmo do Plano Collor e fez questão de prestar irrestrita solidariedade à ministra Zélia Cardoso de Mello foi o PT. Vejam só o que o porta-voz econômico petista, Aloísio Mercadante, disse de viva voz a Zélia. Faríamos a mesma coisa. A senhora está de parabéns. Posso garantir que nossa bancada no Congresso fará tudo para aprovar as medidas. Quer dizer, no arrastão do Plano Collor, o PT saiu na frente. Enquanto isso, aquelas vizinhas... Sabe qual é a hora que a gente é mais assaltada no ônibus? De madrugada? Não, é na hora de passar pela roleta e pagar. Eita, povinho sofrido. Uma conversa com César Maia sobre o novo governo do Rio. As subprefeituras cariocas, a solução inteligente do governo César Maia para estar sempre perto de todos os bairros, sempre perto de você. Uma delas vai funcionar na Zona Oeste, onde estão as regiões administrativas de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Vamos até lá. Ainda é noite em Santa Cruz, mas para a maioria de seus habitantes, o dia já começou há muito tempo. Um formigueiro humano se movimenta na escuridão para vencer a gigantesca distância que separa o lar da jornada de trabalho. Tá indo para onde trabalhar? Gente de dentro. Gente de dentro, quantas conduções nesse trajeto todo? 3. Quanto tempo de demora para chegar? 2 horas e meia. 3 horas de viagem. 3 horas? Que horas o senhor costuma acordar diariamente? 5 horas. 4h30 para sair de casa, 5 horas, 5h30. Eu gasto 1.200 para chegar aqui e mais 1.000 cruzeiros para chegar lá embaixo, mais 1.200 se eu pegar o ônibus lá embaixo. Uma média de 8 a 10 mil cruzeiros diários. Compensa em relação ao que o senhor ganha? É difícil, é muito difícil. A estrada de barro. O primeiro ônibus. O trem. O segundo ônibus. O terceiro ônibus. E o salário devorado ao longo do caminho. Aqui por perto praticamente nós não temos condições de trabalhar. Você sabe por quê? É porque não tem meio de emprego. Não... Quando aparece por aí é um salário de pouca coisa, não dá para viver. Você viu, trabalhadores que gastam parte importante de seu salário somente em condução. Gente que cumpre uma jornada diária de 14, de 15 horas. Se você somar as horas de trabalho, as horas perdidas dentro dos ônibus e dos vagões de trem. A distância entre a casa e o trabalho é um problema sério que aflige os cariocas da Zona Oeste, onde, aliás, vai funcionar a nossa 5ª subprefeitura. É tarefa prioritária do subprefeito da Zona Oeste gerar empregos e favorecer o crescimento dessa imensa região. Temos que rever a legislação que dificulta enormemente a implantação de novas empresas em áreas pouco desenvolvidas da cidade. Precisamos buscar incentivos para criar projetos agrícolas que mobilizem a comunidade, estimular as cooperativas. Precisamos transformar essas áreas em centros econômicos, capazes de oferecer serviços diversos e, é claro, novas oportunidades de trabalho para a população local. Investir na Zona Oeste é mais que um compromisso do novo prefeito do Rio de Janeiro, é uma obrigação. E é o que eu vou fazer a seu lado.
Você que é servidor público, que é tão importante nesse momento em que nossa cidade se prepara para voltar a funcionar, a crescer, a viver melhor, preste atenção, porque hoje eu tenho um recado para você. Nosso programa está começando agora. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Quem viveu a campanha para o governo do estado em 82 ainda se lembra. O então candidato Leonel Brizola prometeu que todas as favelas do Rio iam ter um plano inclinado com um bondinho. Mas 10 anos depois, o único bondinho que existe é este aí, que serve às favelas do Pavão e Pavãozinho, na zona sul do Rio. Nas outras centenas de favelas da cidade, quase todas construídas em lugares altos, o que se vê é isso. O senhor está com quantos anos? 64. E mora aqui há 30 anos? 30 anos. 30 anos subindo isso tudo? 30 anos. Todos os dias? Todo dia. Eu já morei lá em cima, poxa. Como é que era? Era difícil, porque eu morei lá em cima muito tempo. Agora eu moro aqui perto. Você já ouviu falar num projeto de construção de elevadores em morro? Eles já têm falado aí no tempo de eleição, eles falam, mas depois quando para. Quem foi a última pessoa que o senhor ouviu falando a respeito? Ah, foi no tempo da primeira vez que o Brizola foi governo. E alguma vez alguém já esteve por aqui tratando do assunto? Não. Mais uma vez o governador Brizola não cumpriu suas próprias promessas, nem mesmo aquelas mais simples, mas que facilitariam a vida dessa gente sofrida, obrigada a subir e descer por caminhos íngremes, muitas vezes com peso nas costas. Gente que corre até risco de vida, como acontece com este homem que mora no Morro Dona Marta, em Botafogo. O senhor está bem cansado até aqui, hein? Tô sim, eu tenho problema de coração, entendeu? E é isso, mas estou já acostumado. Tá tudo... O senhor ainda vai subir mais? Vou, ainda subo mais ou menos quase 100 metros. E como é que fica o coração? Ah, o coração tem que ir devagarinho para ele não disparar. Ah, o coração tem que ir devagarinho para ele não disparar. Que absurdo, não é mesmo? Dia após dia, ano após ano, a vida dessa gente é assim, sofrendo, ouvindo promessas e continuando a viver numa hora abandono. E o elevador de plano inclinado é uma solução simples, meus amigos. Custa muito menos do que essas famosas obras de fachada e ajuda a resolver um dos problemas mais cruéis de quem é obrigado a viver e viver muito mal, viver inteiramente desassistido no alto dos morros dessa nossa cidade. Foi uma ideia do Brizola, que inexplicavelmente foi abandonada. E eu não vejo o menor problema em levar adiante as boas ideias. As ideias que podem ajudar a melhorar a vida do nosso povo, sejam elas de quem forem. E pode estar certo, se esse é o problema do seu morro, o seu sonho vai se realizar, e bem mais depressa do que você imagina. Obras como essas são prioritárias em meu programa de governo, porque ao lado de empregos, educação, segurança, transporte, saúde e saneamento básico, essas obras significam uma vida melhor e muito mais digna para uma parte muito importante da nossa população. Uma conversa com César Maia sobre o novo governo do Rio. As subprefeituras cariocas, a solução inteligente do governo César Maia para estar sempre perto de todos os bairros, sempre perto de você. Hoje, vamos ver de perto um grave problema nas regiões de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, onde vai funcionar outra das 5 subprefeituras de César Maia. A miséria carioca cresce no ritmo espantoso de quase 40 favelas por ano. No início da década de 80, elas eram 480.
Em 92, o número aumentou para 840. Os loteamentos clandestinos também se multiplicaram. Hoje, 500 mil de pessoas vivem de forma desumana em terras invadidas. Participei da invasão, participei das reuniões na cidade, sabe? Barriga dela, participei de tudo. Agora, o aluguel do jeito que tá, se a gente for pagar, a gente vai ficar com fome. Rio das Pedras. Tijuquinha. Canal de Marapendi. Via 11. Barra Shopping. Por terem regiões ainda pouco povoadas, Jacarepaguá e Barra da Tijuca estão entre os bairros que registram o maior número de loteamentos clandestinos do Rio de Janeiro. Um grave problema social que não pode mais ser tratado com demagogia e espera soluções urgentes do novo prefeito de nossa cidade. Essa família aí todinha, com essas casinhas aí, uns barraquinhos que não tem onde morar, tudo de tábua. Ninguém tem nada, não tem um tanque bom, não tem um lar, não tem um lar. Tem, apesar só um esconderijo. Eu acho que nós merecemos ter isso, né? Nós temos que lutar para isso. Nenhum cidadão carioca pode ficar insensível a apelos como este. Vocês acabam de ver cenas dramáticas de uma cidade paralela. Uma imensa cidade que cresce assustadoramente no Rio de Janeiro e que aos poucos vai engolindo a cidade legal. É a cidade dos sem-teto, de uma multidão enorme de cariocas sacrificados por uma política habitacional injusta e desigual. Jacarepaguá e Barra da Tijuca, que vão estar sob a administração de uma de nossas subprefeituras, são regiões onde a cada dia que passa nascem novos loteamentos clandestinos. O que é preciso fazer para solucionar o grave problema da falta de habitações na nossa cidade, no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, rever a legislação, as exigências para se conceder uma licença para construir. No Rio de Janeiro, hoje, são um estímulo às construções ilegais. Em segundo lugar, é preciso desapropriar áreas do município que estão abandonadas, dotar essas áreas de infraestrutura, inclusive de sistema de transporte. Estimular os sistemas de cooperativa para a construção de casas, não esses conjuntos habitacionais feitos de prédios precários que sequer resistem ao tempo, mas construções horizontais, casas de verdade. O problema de moradia no Rio de Janeiro, eu asseguro a você, é um problema que tem solução. Basta vontade de trabalhar. O novo governo do Rio. Uma conquista do seu voto, porque o Rio merece o melhor. Enquanto isso, aquelas vizinhas... Ah, descobri um remédio ótimo para curar minha insônia. Contando caneirinhos? Não, contando os dias que faltam para o César assumir a prefeitura. Eu durmo tão feliz. Você que é servidor público pode ter certeza de uma coisa. Eu conheço muito de perto os seus problemas. Eu sou servidor público, professor. Sou filho de servidores públicos, professores também. E você acompanhou o meu trabalho na Secretaria de Fazenda, quando, através de um quadro profissional, qualifiquei e dignifiquei o servidor fazendário. Comigo eu lhe garanto, a ascensão no serviço público vai ser por mérito. Vou dar fim aos cargos em comissão pelo critério de quem indicou. Servidor público tem que ter treinamento, tem que ter qualificação, tem que ter remuneração digna. Pode ser que hoje, diante da situação atual, haja muito pouco que comemorar no dia do servidor público, no seu dia. Mas juntos nós vamos mudar tudo isso e vamos ter novamente orgulho do nosso trabalho e orgulho das nossas condições de vida. Porque uma coisa é certa, você, servidor público, é a base de todos os bons serviços que vamos prestar ao cidadão carioca. Depende de cada um de nós.
Nós vamos falar hoje de mais uma das subprefeituras que vão mudar a maneira de governar a cidade, fazendo com que decisões muito importantes sejam tomadas aí, pertinho de você. E o que é melhor, ouvindo você. Nosso programa está começando. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Uma triste rotina no Rio. Cada vez que chove, a cidade quase acaba. Cada vez que chove mais forte no Rio, o que se vê é isso. Ruas alagadas, encostas desabando, casas interditadas pela Defesa Civil. Risco de vida para milhares de cariocas. Gente que paga impostos, gente que sofre com esse IPTU injusto e absurdo cobrado pelo governo. E mesmo assim, nada tem em troca. Os bairros mais pobres da cidade, como sempre, são os mais atingidos. Porque continuam sendo também os mais abandonados, os mais esquecidos, entregues definitivamente a seu triste destino. Porque as obras que evitariam tudo isso ficam quase sempre embaixo da terra. Não aparecem, não se transformam em cartão postal, não servem para fazer propaganda eleitoreira, não se transformam em votos fáceis. Enquanto isso, quem sofre é o nosso povo. Você já imaginou o que aconteceria se tivesse caído um temporal mais violento? Veja só como está o rio Acari. Ele representa a maior bacia hidrográfica da cidade e não é dragado há muitos anos. Quando chove um pouco mais, o Acari transborda, carregando móveis e destruindo casas das famílias que vivem em suas margens, da zona oeste à zona norte da cidade. O Acari hoje é um lixo só. E infelizmente não é só ele. Veja como está também o rio Faria Timbó. Por descaso do governo, por esquecimento das promessas feitas em eleições passadas, o Faria Timbó está coberto de mato e de entulho. E a cada chuva, toda essa gente que não tem um lugar seguro para morar, vive momentos de verdadeiro pânico. A água chega a bater lá em cima no muro. Aqui dá 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Eu mesmo, desde a minha casa ali, eu fiquei com a água por aqui, ó. Quando isso aqui começa a encher, se isso aqui começa a borbulhar a água, que parece até um rio. E a prefeitura não faz nada? Nada, não faz nada, não faz nada. Nada, não vem nem aqui. A pá mecânica que passou foi 4 dias para limpar essa rua aqui. A gente ficou sem nada. Até hoje eu tô até sem colchão. O senhor já perdeu alguma coisa? Alguma coisa? Mas perdi foi tudo. Nós já perdemos tudo, já compramos tudo. Hoje em dia ninguém compra mais nada aqui. E o senhor já viu alguma obra de dragagem feita por algum governo? Não, quando deu essa única enchente aí, eles tapearam aí na ponta aí, tiraram um bocado de lixo. Mas em seguida, 4 dias após, deu outra cheia e foi a mesma coisa. Eles só vêm tapear. E em época de eleição eles vêm aqui prometer. Mas fazer, nada faz. O senhor acredita que César Maia faz? Eu acredito que ele faz porque eu acompanho política há muito tempo, certo? E ele já demonstrou que é muito honesto. Agora o povo, infelizmente, é que vai atrás de conversa fiada, né? Porque não dá oportunidade ao homem, dê oportunidade e depois a gente vai poder saber se ele faz ou não faz. Vocês viram só que vergonha? Aquilo não é só uma mistura de esgoto, de lixo, de entulho. São alguns dos rios mais importantes da nossa cidade. E o pior é que, além do risco constante para as casas dos moradores, essa imundície toda faz as crianças adoecerem. Há 3 anos a Serra promete resolver o problema do Rio Acari. Mas quem mora na região já não acredita mais que o projeto de dragagem vai sair do papel. Mas isso vai acabar. E vai acabar logo agora, a partir de janeiro. Vamos começar a dragar, a canalizar e a conter as margens do Faria Timbó, do Acari e de tantos outros rios de nossa cidade. Nossas crianças não vão mais conviver com a doença e com a imundície. Juntos, vamos resolver os problemas do Rio de Janeiro. Sou Rio, por isso eu sou César, pois César é o
conversa com César Maia sobre o novo governo do Rio. As subprefeituras cariocas. A solução inteligente do governo César Maia para estar sempre perto de todos os bairros. Sempre perto de você. Vamos rever a área que vai englobar as regiões administrativas do centro da cidade. Zona Portuária, São Cristóvão, Santa Teresa, Rio Comprido e a ilha de Paquetá. Vamos hoje à Zona Portuária. Boa parte da história do Rio de Janeiro apodrece aqui, entre as paredes dos velhos sobrados da Zona Portuária, onde antigamente a vida girava em torno do mar. Gamboa, Santo Cristo, Saúde. No passado, estes foram os primeiros bairros da cidade a ter água encanada e sistema de esgoto. Hoje, são ruínas de velhos monumentos cariocas, sujeitos a um século de sistemática degradação. O problema mais aqui é Gari, que não varre de jeito nenhum. Quem varre essa rua aqui sou eu, aquele senhor ali que dá dinheiro para os Gari varrer, quando nós queremos limpa. Era bom, era limpo, era respeitado, tinha policiamento. Hoje não tem mais nada. Aqui está abandonado, essa zona portuária aqui. Aqui tem tudo quanto é problema. Tem a piranhagem que não tem jeito. A ladruagem é outra, assassinato é outro aqui. Vocês não têm segurança aqui? Não. Policiamento? E nem fala em policiamento que não existe aqui. Não vem aqui. Pois é, há anos se fala em revitalização da zona portuária. Há anos se denuncia o estado de abandono e degradação de uma das mais bonitas áreas do Rio de Janeiro. Há anos se projetam grandes reformas na região do Porto do Rio. Enquanto se fala, a zona portuária vai ruindo a cada dia, como você acabou de ver. Mas a partir do ano que vem, ela entra definitivamente numa nova era. Ela faz parte da área de planejamento que soma 6 regiões administrativas sob o comando de um subprefeito, exclusivamente dedicado aos projetos locais. E uma das tarefas mais importantes desse subprefeito será certamente a de devolver a essa região do Porto do Rio um lugar de destaque na vida de nossa cidade. A vocação do Rio é o mar, como essa é a vocação de Baltimore nos Estados Unidos, de Sydney na Austrália, da Nova Barcelona na Espanha. Em todas essas cidades, a zona portuária se transformou em grande centro empresarial e de lazer, moderno, dinâmico, oferecendo todo tipo de serviço à população e, ao mesmo tempo, preservando seu extraordinário patrimônio cultural, que é um bem de todos os cidadãos. É assim que queremos ver a zona portuária do Rio de Janeiro. Aguardem, brevemente ela vai ganhar vida nova. O novo governo do Rio. Uma conquista do seu voto, porque o Rio merece o melhor. César Maia, verdadeiro amigo. César Maia, verdadeira voz, que vai trazer de volta confiança. Depende de cada um de nós. Fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Sabe o que é que o povo tá comendo todo dia, vizinha? Ó que é dobradinha. Nada no almoço, nada no jantar. Eita, povinho sofrido. Uma conversa com César Maia sobre o novo governo do Rio.
As subprefeituras cariocas, a solução inteligente do governo César Maia para estar sempre perto de todos os bairros, sempre perto de você. Uma delas vai reunir as regiões administrativas de Botafogo, Copacabana, Lagoa, Tijuca, Vila Isabel e Rocinha. Vamos agora a Copacabana. Ciclovia, quiosques, asfalto e calçadas novas. Ela ficou linda. Mas por trás da muralha de prédios que separa o belo rosto do corpo da centenária Copacabana está um doente em fase terminal. Copacabana há muito tempo foi desenganada. Não é mais possível de viver aqui. É muito triste. É muito triste porque antigamente essa cidade era a cidade maravilhosa. Copacabana sofre, agoniza. Estou aqui há 30 anos. Quando eu cheguei aqui era uma vida maravilhosa. Mas agora eu vou embora para minha terra, não dá mais. Tá horrível. Copacabana pede socorro. Eu acho uma pena que Copacabana é um bairro tão bonito, um bairro centenário, esteja nessa situação. Tá caótico, o barulho, tá um absurdo. Eu gostaria que você, que está se candidatando a prefeito e que está falando bastante na televisão, essas coisas, quando assumir, tome realmente providências, porque a população está cansada de ouvir e nada mudar. Você, meu amigo, que está cansado de ouvir promessas de cura e não ver nenhum resultado, sabe como eu que existem remédios para salvar Copacabana. Como é possível salvar Botafogo, Tijuca, Vila Isabel, enfim, todos os bairros que vão integrar uma das nossas subprefeituras e que padecem de uma doença muito séria, mas curável, chamada saturação. Você sabia que há muito tempo foi aprovada uma legislação própria para as regiões do Rio que não tem mais como crescer em tamanho e população? Pois é, só que ela nunca foi posta em prática. Copacabana tem hoje mais de 1 milhão de habitantes, espremidos na faixa de terra que vai do Leme ao Posto 6. É um bairro que já completou um século de crescimento desordenado e precisa urgentemente de uma outra infraestrutura que estimule suas principais vocações, do turismo, do comércio, do lazer. Copacabana precisa reurbanizar e integrar os seus morros. Precisa de espaços públicos para pedestres, precisa de segurança e precisa também do metrô, que vai, sem dúvida alguma, trazer um alívio muito grande ao trânsito caótico das suas ruas principais. Copacabana, eu asseguro a você, vai voltar a ser a princesinha do mar. O novo governo do Rio, uma conquista do seu voto, porque o Rio merece o melhor. E a linha direta com César Maia continua. Você não esqueceu o número 537-5225 para ouvir todas as suas opiniões, críticas e sugestões para resolver os problemas da sua rua, do seu bairro, da nossa cidade. Guarde bem, 537-5225, sinal aberto para uma conversa franca, direta, que vai continuar durante todo o governo de César. 537-5225. Você em linha direta com César Maia. O Rio exige respeito, só quero um prefeito que seja você. A César que é do Rio, o Rio do César melhor pra viver. A César que é do Rio, o Rio do César melhor pra viver. Vai ser esse nome César Maia pra frente. César Maia, o voto inteligente. Nossa cidade vai ficar tão diferente. Será maravilhosa novamente. É no olê, olê, é no olê, olá. César Maia que o Rio vai votar. É no olê, olê, é no olê, olá. César Maia que o Rio vai votar.
César Maia. César Maia é um antigo aliado dos trabalhadores. Na Constituinte, quando nós brigávamos pela redução da jornada de trabalho, pelo abono de férias, pelo direito da mulher, o César Maia foi um constante aliado dos trabalhadores. Então, nós trabalhadores temos uma relação antiga com o César Maia. Depois, César Maia tem uma experiência administrativa. Além de experiência administrativa, ele é um homem que tem grandes relações nacionais e internacionais, podendo carregar recursos para o Rio de Janeiro. E todos nós temos interesse numa Rio de Janeiro bela, um Rio de Janeiro humana, sem crime, sem banditismo, com mais emprego, porque o Rio de Janeiro é a capital cultural e política do Brasil. E Luiz Antônio Medeiros, um dos grandes nomes do movimento sindicalista brasileiro, faz uma importante advertência, com base na experiência vivida pelos trabalhadores de São Paulo com a prefeitura do PT. Olha, São Paulo foi administrado pelo PT, com muita verba, não é? São Paulo e o Rio de Janeiro por outro prefeito. O Rio de Janeiro deu bem, fez uma bela administração. São Paulo, com muito dinheiro, fez uma das piores administrações. São Paulo hoje é um caos no trânsito. São Paulo é um caos no que diz respeito à higiene da cidade. É uma cidade hoje suja, uma cidade cheia de lixo. É uma cidade que não conseguiu construir nada. Então a prefeita é impopular. Todas as cidades periféricas de São Paulo, onde o PT governava, perderam a eleição. Então quem conhece PT, realmente não vota PT. E eu não quero que o Rio de Janeiro volte a fique igual o caos que está em São Paulo. Eu quero que alguém que tenha capacidade administrativa dê continuidade a uma administração que foi mais positiva do que a administração de São Paulo. O apoio de um nome tão importante e tão expressivo como o de Luiz Antônio Medeiros, incontestavelmente um grande líder da classe trabalhadora em nosso país, tem um significado político muito maior do que pode parecer à primeira vista. Não só porque ele realmente conhece, como a classe trabalhadora de São Paulo duramente conheceu, e de muito perto, a decepção que foi uma prefeitura do PT, mas principalmente porque o nosso Medeiros vem se juntar a um grande número de líderes. Líderes políticos, comunitários, sindicais, empresariais, jovens, lideranças, enfim, das mais variadas e das mais representativas que se unem à nossa caminhada e à nossa luta. Isso deixa cada vez mais claro o caráter suprapartidário de minha candidatura. Ou seja, ela reúne pessoas de todos os partidos, de todas as categorias sociais, de todas as entidades de classe. Pessoas que têm como objetivo, como único objetivo, a salvação da nossa cidade. Hoje entregue à miséria, entregue à violência, entregue à criminalidade e ao abandono. Mas você, como eu, como toda essa gente que a cada dia mais e mais se junta a nós, você sabe que com vontade de trabalhar, com honestidade de propósitos, com decência e sem qualquer tipo de rancor, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito, nós vamos realizar o ideal que nos impulsionou até aqui e que vai continuar sendo o grande motivo de nossa vitória conjunta no dia 15 de novembro. O ideal do renascimento de uma das maiores, mais belas e mais importantes cidades do mundo, o Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro. César Maia, o verdadeiro amigo. César Maia, verdadeira voz, que vai trazer de volta a confiança. Depende de cada um de nós. Vote em César Maia, o primeiro nome da cédula. Dona Neuma da Mangueira todo mundo conhece. É uma espécie de símbolo da simpatia, da grandeza interior, da criatividade e do espírito de luta da mulher carioca. Pois Dona Neuma tem um recado muito importante para você nesse nosso programa que está começando agora. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez.
O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Nossa gente, nossos sonhos. Um menino da Mangueira recebeu pelo Natal. Este é o Morro da Mangueira, cenário da Estação Primeira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio. A Mangueira abriga uma gente simples, uma gente cheia de ideais, de paixões e, acima de tudo, cheia de sonhos. Eu sou a Neuma da Mangueira. Eu tenho 70 anos. Gente, morar aqui é um barato. A gente vive numa felicidade completa. Dona Neuma, a primeira mulher da Verde Rosa. Uma mulher feliz, batalhadora, dona de um sorriso próprio de quem ainda acredita num futuro melhor. Que o rosa continue sendo o amor e o verde continue sendo a esperança. E Dona Neuma, mais do que ninguém, também tem um sonho. O meu sonho é uma creche. Nós aqui no Morro temos muitas crianças e com a crise os pais precisam de trabalhar, um tem que ajudar o outro. E as crianças ficam aí no Morro praticamente sem ter ninguém que olhe. E os meninos e meninas da Mangueira sabem que esse sonho maior pode ajudar a realizar também os seus sonhos, que são os sonhos de qualquer criança. Os sonhos que eles dizem para mim são sonhos fantásticos. Eles já foram até na Disneylândia, sonhando. Mas essa gente da Mangueira já pode começar a viver a realização de mais um grande sonho. O espaço para a construção da creche já existe e pertence à prefeitura. E Dona Neuma sabe muito bem com quem contar para dar início a mais uma conquista do Morro da Mangueira. Eu votei no Sérgio Cabral Filho. Agora o meu voto é do César Maia. Poxa, César Maia é o homem que vai assegurar a responsabilidade do nosso Rio de Janeiro. E a ele eu confio todo o trabalho. Todos nós vamos votar no César Maia para que ele nos dê a segurança que nós precisamos. Obrigado, César Maia, pelo trabalho que você vai fazer. Dona Neuma, pode ter certeza de que César Maia também quer ver seu sonho virar realidade. Dona Neuma, o seu sonho, assim como os sonhos de muita gente que quer construir uma vida melhor para essa cidade, são muito importantes para mim também. A minha administração precisa de gente batalhadora, idealista e realizadora como a senhora. E se para realizar esse sonho a senhora só depende do aval da prefeitura, pode ficar descansada. Vamos verificar a situação desse terreno que a comunidade está querendo. E se não for esse, vai ser outro. O certo é que a Mangueira pode contar desde já com a construção de creche para as suas crianças. Eu já disse aqui, Dona Neuma, que no meu governo vamos fazer exatamente isso. Estimular as comunidades a criar as suas próprias creches, dando-lhes apoio técnico com pessoal qualificado e os recursos para que possam funcionar. Assim as mães vão poder trabalhar em paz, deixando seus filhos sob os cuidados de profissionais sérios, garantindo uma educação digna e gratuita desde o pré-escolar. E muito obrigado, Dona Neuma. Muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu enorme carinho. A Mangueira pode contar comigo e que seu cenário continue uma beleza. E nós vamos inaugurar muito breve, que é para ele vir aqui e dar o nome e abençoar a creche das crianças da Mangueira. Ô padeirinho, cadê Xangô? Ô preto rico, chama o senhor. Meu senhorzinho. E Dona Neuma, maravilhosa, é a primeira mulher da Verde Rosa. E onde é que se junta? Sou Rio, por isso eu sou César. O César é o rio que vai renascer. O rio de felicidade, da tranquilidade que a gente quer ter. O rio exige respeito, só quer um prefeito que seja você.
É muito importante que todos nós tenhamos a mais absoluta consciência de que essa eleição em que vamos votar agora, no dia 15, é praticamente um plebiscito. Plebiscito, você sabe, é aquela consulta que se faz ao eleitor em que ele apenas responde sim ou não. Mais ou menos como acaba de acontecer em Brasília, naquela votação histórica pelo impeachment do presidente da República. Aliás, a comparação é muito apropriada. Exatamente como fizemos naquele dia, ao votar no dia 15 de novembro, nós vamos estar dizendo sim. Sim a uma nova vida para a nossa cidade, para os nossos filhos, para a nossa família. Vamos estar dizendo sim à honestidade, ao trabalho, à dignidade, à vontade de mudar. E vamos estar dizendo um sonoro não. Não a todos os que teimam em tentar levar nosso povo ao caminho da discórdia, da divisão, do rancor, ainda que esse rancor, que essa intolerância, que essa vontade de dividir venham disfarçados de uma pretensa doçura, de uma falsa ingenuidade de propósitos que não consegue esconder suas verdadeiras intenções. E chega, meus amigos, definitivamente chega. Chega dessa inglória e triste separação do nosso povo. A hora é de muita união, de muito trabalho pelo renascimento de toda uma cidade e de todo um país. O que nós queremos agora é gente com disposição para iniciar essa luta, que não pode ser mais adiada. E é para isso que eu conto com você, para que juntos, nesse 15 de novembro, nós também comecemos a escrever uma nova história de muitas conquistas e de muitas realizações. Recebo toda a gente no meu solo, a todos do meu colo maternal. Me chamam cidade maravilhosa, por ser tão generosa. Injustamente eu ando mal. Sou homem, sou mulher e sou criança. Quem vive em mim tem temperar de herói. Coração futuro, meu coração lembrança. O amor que existe em mim ninguém destrói. Deus que os filhos meus cidadãos, vocês têm minha vida em suas mãos. Deus que os filhos meus, e sendo assim, escolham bem quem vai cuidar de mim. Deus que os filhos meus cidadãos, vocês têm minha vida em suas mãos. Deus que os filhos meus, e sendo assim, escolham bem quem vai cuidar de mim. Deus que os filhos meus, e sendo assim, escolham bem quem vai cuidar de mim. César Maia, um verdadeiro amigo. Vote em César Maia, o primeiro nome da cédula. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. A dança das pesquisas continua. Hoje você vai conhecer alguns números que mostram o outro lado das eleições. Uma prévia do que vai acontecer daqui para frente. E vai saber também quem venceu, na opinião dos próprios eleitores, o primeiro debate na TV. Acompanhe com atenção. Uma pesquisa feita pelo Instituto GERP perguntou aos eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno em quem eles pretendem votar agora, no dia 15 de novembro, nas eleições que realmente decidem o futuro do Rio. Preste atenção.
O resultado vai surpreender muita gente. Primeiro, eleitores de Cidinha Campos. 29% afirmam que no segundo turno vão votar em Benedita. Mas a grande maioria, 46%, já escolheu César Maia. Veja agora a escolha dos eleitores de Albano Reis. 25% ficam com Benedita e 59%, isto é, bem mais do que o dobro, vão votar em César Maia. Os eleitores de Sérgio Cabral Filho estão ainda mais entusiasmados com a candidatura de César. 70% vão votar nele no segundo turno. E o próprio Serginho Cabral faz questão de manifestar seu apoio a César Maia. Eu peço ao eleitor que votou em mim no primeiro turno para que vote no segundo turno em César Maia, por se tratar do melhor candidato a prefeito, qualificado, competente, com as melhores propostas para recuperar economicamente a cidade do Rio de Janeiro, para que o Rio tenha a melhor qualidade de vida nos próximos 4 anos. Por isso eu peço a você, que tem votado em mim e que votou no primeiro turno das eleições para prefeito, que vote em César Maia no segundo turno. César também vai receber os votos de 70% dos eleitores de Dornelles, 61% dos eleitores de João Mendes, 62% dos que votaram em Amaral Neto e 67% dos eleitores de Técio Lins e Silva. E agora, atenção para esta outra informação muito importante e extremamente significativa, que também consta da pesquisa feita pelo GERP. Dos eleitores da própria Benedita da Silva, 7% avisam que vão mudar de candidato. E o motivo que eles apontam para justificar a mudança não podia ser outro: maior competência de César Maia. Este foi também o argumento usado pela maioria dos eleitores para fazer uma afirmação categórica. No primeiro debate entre os candidatos na televisão, realizado esta semana pela TV Bandeirantes, César Maia foi o grande vencedor. Veja os números. Apenas 31% gostaram do desempenho de Benedita, mas 51%, portanto a maioria absoluta, acham que César Maia foi muito melhor e venceu indiscutivelmente mais este confronto de ideias. Acompanhe agora as outras informações da pesquisa. Sinceridade. 44% acham que César foi mais sincero no debate. Benedita foi sincera para apenas 37%. Competência. César, 58%. Benedita, somente 33%. Um verdadeiro banho. Preparo para governar a cidade. César Maia, 60%. Exatamente o dobro de Benedita, que conseguiu apenas 30%. E outra pesquisa, divulgada esta semana pelo Ibope, ajudou a transformar o Rio numa enorme festa. Veja o resultado. Benedita, 38%. César Maia, 40%. Isso mesmo, César Maia já está na frente. Uma liderança que o Instituto Datafolha confirmaria este sábado. Veja como as curvas que mostram o desempenho de César Maia e Benedita da Silva já se cruzaram, ela caindo. E César Maia começando uma arrancada definitiva, que vai levar à vitória no dia 15 de novembro todos os que acreditam no trabalho, na honestidade, na mudança. Todos os que acreditam que o Rio definitivamente merece o melhor. É assim que vamos votar. No primeiro nome da cédula: César Maia, número 15. 15 é o número certo pra eleger o verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso eleito. César Maia, nosso prefeito. Na hora de votar no dia 15 é o número certo pra eleger o verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso eleito. César Maia pra prefeito. Vote, 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 vote 15 é o número certo pra eleger o verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso. Cada vez que eu sou recebido em qualquer parte do Rio, com todo esse carinho, todo esse entusiasmo que você acabou de ver, uma certeza se torna ainda maior. Juntos nós vamos fazer mesmo muita coisa por essa cidade.
Você que é carioca de nascimento como eu, assim como você que não nasceu aqui, mas vive com enorme paixão o dia a dia dessa maravilhosa cidade, e no fundo do coração já se considera hoje o mais carioca dos cariocas, vocês são capazes de entender bem o que eu quero dizer. Minha candidatura não é uma questão de vaidade. Não nasceu da ambição pelo poder, claro que não. Nasceu dessa mesma paixão que nos une. Da vontade de fazer novamente dessa cidade um dos melhores lugares do mundo para se viver. Uma cidade com oportunidades de trabalho para todos. Com educação, saúde, transportes, saneamento, segurança e muita paz, muita tranquilidade. Isso não é um sonho não, meus amigos. É um ideal de luta que vai nos unir cada vez mais e vai nos ajudar a construir todos juntos, para nós e para nossas famílias, um destino cada vez melhor. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar em nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. César Maia, o verdadeiro amigo. César Maia, a verdadeira voz que vai trazer de volta a confiança. Depende de cada um de nós. Vote em César Maia, o primeiro nome da cédula. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Todo domingo é assim. Nesse pedaço do Rio, os sotaques se misturam no ritmo suave de quem vem lá da terrinha. A carne de sol, a farinha e o feijão de corda temperam o dia dessa gente trabalhadora e generosa que recebeu César Maia de braços abertos. Na feira de São Cristóvão, o entusiasmo é muito grande. E já tem eleitor com o voto estampado na testa. Na hora do cumprimento, do abraço, bom humor é o que não falta. Ô, meu filho, não arrocha demais não, pelo amor de Deus. Pronto, agora lascou-se. É isso aí, Titi. O triângulo, a sanfona e a zabumba criam um ritmo novo. Bem ao jeito dessa gente que veio de longe, mas que agora tem o Rio no coração. Primeiro turno e segundo turno. Se for o terceiro, César Maia. Já votei
passei na primeira, dei 5 votos na minha casa. Pois é. O que se nota aqui é que toda essa imensa família já se decidiu pelo voto inteligente. O voto em quem pode realmente melhorar esse rio. Eu não acredito que ele perda para Benedita. Se perder, é a maior tragédia que existe no mundo. Um camarada desse aí perder para Benedita. Ele é economista. Como não poderia deixar de ser, aqui em São Cristóvão, em cada canto tem um repentista. E todos eles fizeram questão de dar o seu recado ao futuro prefeito do Rio. Se seu César for eleito, vai acabar o arrastão. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. Eu já disse aqui e faço questão de repetir. O que está em jogo nessas eleições é a prefeitura de uma cidade. Uma cidade que precisa de tanta coisa, de tanto trabalho, de tantas mudanças, de tantas obras. Não é possível que diante de uma situação como essa, diante de uma missão tão fundamental e de tanta urgência que temos pela frente, certas pessoas prefiram dar mais importância ao jogo mesquinho das ofensas pessoais, das acusações gratuitas, do disse-me-disse, do ressentimento e do ódio. Vocês podem estar certos, não é o meu modo de fazer política. Eu quero debate, eu quero confronto de ideias. Vamos debater sim, mas sobre os problemas do Rio. Vamos procurar soluções para esses problemas. E, em vez de nos dividir, seja por limites geográficos, seja por situação social, seja por que motivo for, vamos, ao contrário, nos unir cada vez mais. Você me conhece, você sabe da minha sinceridade. Todo mundo viu quando, no final do debate pela TV Bandeirantes, eu disse que quero poder contar com a equipe do prefeito Marcelo Alencar. Quero contar com a ajuda inestimável do próprio prefeito. E quero contar também, inclusive fiz publicamente o convite, quero contar também com as ideias, a crítica honesta, a colaboração em todos os níveis dos meus próprios adversários e da sua própria candidata. Olha, meus amigos, a hora realmente é de nos unirmos de maneira definitiva em torno de um único ideal, o renascimento da nossa cidade do Rio de Janeiro. Como carioca de berço e de coração, é este o grande desejo que me leva a querer contar mais uma vez com o seu voto. E agora no dia 15 de novembro. Porque fazer o Rio renascer é um dever de todos nós. E juntos nós vamos conseguir isso. 15 é o número certo pra eleger o verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso eleito. César Maia, nosso prefeito. Na hora de votar no dia 15 é o número certo pra eleger o verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso eleito. César Maia pra prefeito. Vote, 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 vote 15 é o número certo pra eleger o verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso eleito. Quero dizer mais ainda, de que é muito bom que nesse momento nós estejamos enfrentando uma elite que é preconceituosa, que é racista e que não aceita, evidentemente, que uma mulher do povo esteja disputando um cargo majoritário na cidade. O que é isso, Bené? Mais uma vez você está sendo, no mínimo, profundamente injusta. Se bem que agora, Bené, já dá para desconfiar que se trata mesmo de uma tática. Cada vez que você não tem mais argumentos para a discussão no plano político, para a discussão no campo das ideias, dos programas de ação, das realizações, cada vez que isso acontece, você apela para esse triste argumento do preconceito. Agora, Bené, você foi ainda mais longe e pela primeira vez falou abertamente em racismo. Sinceramente, Bené, se há alguma coisa que todos admiram em você,
é exatamente o fato de ter vencido na vida, ter chegado onde chegou, sendo negra, mulher e favelada, tendo justo orgulho de tudo isso. E lutando ao lado, por exemplo, de César Maia, como vocês dois fizeram na Constituinte, pelos direitos de milhões e milhões de brasileiros, que, como quase todos nós, também pertencem a algum tipo de minoria. Olha, Bené, vamos repetir o que já dissemos uma vez aqui. Você não precisa apelar, Bené. Não precisa fazer o papel de vítima. Você tem valor, Bené. Fale do Rio, mostre suas ideias. Diga o que você pode fazer por esta nossa cidade tão querida e, infelizmente, tão sofrida. Tão necessitada de todos nós, da nossa união, da nossa luta, da nossa vontade de mudar. Por falar nisso, Bené, vamos fazer pelo menos alguma coisa juntos. Vamos ouvir uma música. Preste atenção, Bené, porque talvez, quem sabe, talvez ela possa ensinar alguma coisa a você. Recebo toda a gente no meu solo, a todos do meu colo maternal. Me chamam cidade maravilhosa, por ser tão generosa. Injustamente eu ando mal. Sou homem, sou mulher e sou criança. Quem vive em mim tem temperar de herói. Coração futuro, meu coração lembrança. O amor que existe em mim ninguém destrói. Deus que os filhos meus cidadãos, vocês têm minha vida em suas mãos. Deus que os filhos meus, e sendo assim, escolham bem quem vai cuidar de mim. Deus que os filhos meus cidadãos, vocês têm minha vida em suas mãos. Deus que os filhos meus, e sendo assim, escolham bem quem vai cuidar de mim. Deus que os filhos meus, e sendo assim, escolham bem quem vai cuidar de mim. César Maia, um verdadeiro amigo. Vote em César Maia, o primeiro nome da cédula. Vamos fazer nossa cidade maravilhosa outra vez. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia. É César Maia na Zona Oeste. Um dia cheio de manifestações de apoio e carinho dos cariocas de Bangu, Santa Cruz e Paciência. De rua em rua. Há 10 anos, o número de matrículas de primeiro grau é exatamente o mesmo. De loja em loja. Aqui não vale nada. De casa em casa. No animado churrasco oferecido pelos amigos. Pois é, felizmente para os cariocas, o prefeito não precisa cantar. Porque esta é a única hora em que César Maia desafina de verdade. A esperança vai tomando conta da Zona Oeste, onde vai funcionar uma das subprefeituras do Rio.
a solução inteligente de César Maia para governar junto de você. Aqui também, todos sabem que com César Maia, o futuro do Rio vai ser melhor para todos os cariocas. A minha candidatura é uma candidatura que chama, que convoca todos os cariocas. Não me move qualquer tipo de expectativa de revanche contra quem quer que seja, e muito menos contra meus companheiros do PDT, com os quais eu convivi durante 10 anos. O buraco da rua não é de esquerda e não é de direita. A falta de medicamentos nos hospitais não é de direita e nem de esquerda. O aviltamento da remuneração de professores não é de esquerda e não é de direita. O não funcionamento dos hospitais não é de esquerda e não é de direita. Nós precisamos terminar desde logo com campanhas eleitorais que procuram fraudar a vontade do eleitor, que procuram mistificar, dizendo que está se tratando de uma opção ideológica, quando o que nós tratamos no Rio de Janeiro é de escolher um prefeito da cidade do Rio de Janeiro que reconstrua a cidade, que volta a estabelecer, como disse antes, o império da lei, da ordem, da autoridade, que cria esperança para a juventude, que dê paz às famílias. É para isso que eu sou candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. César Maia, nosso prefeito, na hora de votar no dia 15, é o número certo pra eleger um verdadeiro amigo. César Maia já é o nosso eleito, César Maia pra prefeito. Por que César Maia? A competência administrativa, política, a cultura econômica, a cultura política de César Maia é uma coisa tão conhecida, tudo isso é tão claro, é tão óbvio, que muito me admira. Que intelectuais e artistas sérios, pessoas de pensamento, pessoas que estão ligadas à reflexão, não estejam ainda, que não estejam ostensivamente apoiando esta rara oportunidade de termos um homem de grande competência no poder da Prefeitura do Estado do Rio. Eles preferem ficar num muro político-partidário, com medo de um patrulhismo, de um vago petismo, não é? Em vez de apoiar um grande competente, um homem competente como César. Quer dizer, eu, se estivesse em Porto Alegre, eu votaria no sucessor do Lívio Dutra, que é do PT, que é excelente. Se eu estivesse em São Paulo, se eu votasse em São Paulo, eu votaria no Suplicy, que é um homem de bem. Agora, no Rio de Janeiro, a Benedita é uma pessoa de bem, não estou criticando a Benedita. Mas só que o César Maia é uma rara chance de termos um homem de alto nível dirigindo uma cidade que está se afundando na catástrofe social. Então não se pode consultar interesses partidários, tem que se ver a pessoa em si. César Maia, não importa se ele é do PMDB, se ele foi do PDT, isso não interessa. Interessa a competência específica deste homem, que não pode ser jogada fora. Se jogarem fora o nome de César Maia por medo ao patrulhismo, por timidez, estarão ajudando a enterrar de vez o Estado do Rio de Janeiro, que é uma catástrofe mundialmente conhecida. O Rio merece o melhor. O Rio merece César Maia.
Você está acompanhando o que acontece na cidade. Todas as pesquisas mostram o crescimento cada dia maior da minha candidatura. Que na verdade não é só minha não, mas de todos nós. Porque é graças ao seu apoio, ao seu trabalho, à sua confiança, que esse resultado está sendo conquistado. E o mais importante é que todos nós sabemos do significado maior de tudo isso. Quem vai vencer essa eleição com toda certeza é o sentimento de união e solidariedade de todo o povo carioca em torno de um único ideal: fazer renascer essa nossa cidade tão querida e hoje tão necessitada do nosso trabalho e da nossa luta por melhores condições de vida para todos os seus moradores. E decididamente, meus amigos, não é incentivando o rancor, o ódio, o ressentimento que alguns, e como você tem visto também todos os dias no rádio e na televisão, não é pregando a divisão da nossa gente que alguém vai conseguir mudar para melhor essa nossa cidade ou esse país. Deixem que eles fiquem por lá com todo o seu mau humor, com toda a sua raiva, pregando inutilmente essa divisão. Nós estaremos daqui, juntos, acreditando e sabendo também que se estivermos unidos, se estivermos confiantes, se estivermos dispostos a dar o melhor de nós, do nosso trabalho, da nossa vontade, da nossa capacidade de luta, meus amigos, com toda certeza vamos fazer novamente dessa cidade um dos melhores lugares do mundo para se viver. É por isso que eu conto tanto com você, porque o Rio de Janeiro precisa de todos nós. Do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar em nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. César Maia, o verdadeiro amigo. César Maia, a verdadeira voz que vai trazer de volta a confiança. Depende de cada um de nós. Bolsas, reportagens especiais,